dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso tempo devocional. Que bom que você chegou até aqui. Semana começando, que Deus possa te abençoar a tua semana, os teus planos, os projetos, né? Em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que causa muita dúvida nas pessoas e até medo em alguma delas, né? Talvez tu também, afinal de contas, tu entrou neste vídeo para assistir. Mas hoje o Espírito Santo vai nos esclarecer, vai trazer paz, vai trazer direção para nós. Então eu quero te convidar a abrir comigo lá em Marcos 3. Mas antes da gente começar o nosso devocional, eu quero te pedir que tu venha curtir esse vídeo. Comenta ele, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito. É muito rápido, gente. É muito rápido, só que o YouTube, quando vê que algum vídeo é curtido e comentado, ele entende que o conteúdo dele é importante e envia para mais pessoas. Então, se eu posso te pedir alguma coisa, curte esse vídeo, comenta e compartilha, tá bom? Vamos lá para o devocional? Marcos é o segundo livro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, o 28 e 29 do capítulo 3, tá? Que diz assim: em verdade vos digo que tudo terá perdão aos filhos do homem, os pecados e as blasfêmias que os proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu do pecado eterno. Quantas vezes tu já ouviu falar desse versículo e pensou, será que eu estou fazendo? Não sei. Será que eu estou cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo e não sei, e posso estar comprometendo, né, aqui o meu perdão, o perdão de Deus sobre mim? Mas afinal de contas, a Bíblia não fala que todo pecado é perdoado? Como assim, Bruna? Nós vamos entender isso agora, tá bom? E olha só, blasfemar significa difamar, falar mal, né? E blasfemar contra o Espírito Santo de Deus é exatamente isso, né? É difamar o nome de Deus. É blasfemar contra o nome de Deus, é desonrar o nome de Deus. Exatamente, é atribuir a Satanás aquilo que é obra do Senhor. Atribuir a Satanás aquilo que é obra do Espírito Santo. E é por isso que ainda existe muita confusão na nossa mente sobre esse assunto. Porque, na verdade, Bruno, em qual é o momento que eu posso estar fazendo isso, talvez eu não perceba, né? O que, por exemplo, eu posso estar fazendo que eu posso estar blasfemando contra o Espírito Santo? Sabe, uma coisa que eu gosto sempre de deixar bem claro é que blasfêmia contra o Espírito Santo não é não acreditar nele. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é, eu sou ateu, então eu blasfemo contra o Espírito Santo. Não, blasfêmia contra o Espírito Santo não é incredulidade, porque a incredulidade, em algum momento, isso pode mudar. Em algum momento a pessoa pode ter um encontro com Cristo, se arrepender e isso mudar. Então entenda que blasfemar contra o Espírito Santo não é não acreditar no Espírito Santo. Não significa isso, tá? E outra coisa que eu gosto de falar e eu queria deixar bem claro para vocês aqui, que quem realmente conhece Jesus, quem realmente teve um encontro com Jesus, não vai blasfemar. Quem realmente, vocês vão entender daqui a pouco que eu vou falando isso, por que eu estou falando isso, mas quem realmente conhece Jesus não vai blasfemar. É quase impossível que isso aconteça, quem teve um encontro com o Senhor, sabe? Sabe por quê? Porque a pessoa que ela blasfema contra o Espírito Santo, a pessoa que comete esse pecado, ela comete conscientemente, mas sem arrependimento. Ela sabe o que ela está fazendo e mesmo assim aquilo não mexe com ela. Aquilo não causa uma dor nela, muito menos um arrependimento. Ela não sofre por estar fazendo aquilo. Porque ela já está com o coração dela endurecido. A pessoa que ela blasfema contra o Espírito Santo, ela está com o coração completamente endurecido. E esse texto que a gente leu aqui em Marcos 3, se tu voltar ali um pouquinho antes, né, ele começa ali no 20, essa história, tá contando que Jesus, ele estava expulsando demônios, ele chegava nos lugares, ele fazia milagres, ele expulsava demônios. Só que os escribas da época, quem eram os escribas da época? Eles eram os estudiosos, eles eram, vamos dizer assim, os teólogos de hoje, né? Eles viram Jesus fazendo isso e falaram, não, é o Satanás. É Satanás que está fazendo isso. E até o próprio Jesus, depois, aqui no 23, fala para eles assim, ó. Então, convocando-os, Jesus lhe disse por meio de parábolas, como é que pode Satanás expelir a Satanás?
Se um reino estiver subdividido, esse reino não pode subsistir. Tu entende? Então, como é que Jesus, estando com um espírito maligno, ia querer expulsar um espírito maligno do outro? Não dá certo. Satanás ia estar fazendo alguma coisa contra ele mesmo. Tu entendeu? Mas por inveja, né, para poder tentar difamar o nome de Deus, aqueles escribas começaram a falar isso. Começaram a blasfemar contra o nome do Senhor. Começaram a atribuir, porque o que é então? É atribuir ao diabo aquilo que é Deus que está fazendo, e isso é um pecado que não tem perdão. Atribuir o que é do Espírito, dizendo que foi o diabo que está fazendo, sabe? E eles faziam aquilo, e hoje isso acontece ainda, para poder difamar o nome de Deus, acabar com o evangelho, acabar com o ministério, sabe? Endurecer o coração das pessoas ainda mais. E sabe por quê? Qual é a diferença então para blasfêmia? Porque quem blasfema, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não gera um arrependimento em quem faz. Ela não se arrepende daquilo ali. Ela faz e ela não quer nem saber, ela tá realmente zombando, atribuindo, né, ao diabo aquilo que Deus tem feito, sabe? E não tá nem aí, ela não tá nem aí, aquilo não gera nada no coração dela, sabe? Mas tu pode me dizer assim, ó, Bruna, a Bíblia não fala que todos os pecados são perdoados? Como assim? Sim, aqui como a gente leu aqui, né? A Bíblia fala que todos os pecados são perdoados. Ele diz assim, ó, todos os filhos do homem serão perdoados, menos aqueles que blasfemam. Então existe sim um pecado que não é perdoado. Que não é perdoado, sabe por quê? Porque mesmo que nós erramos, que nós blasfemamos contra os outros, sabe? Existe um arrependimento. Pode existir um arrependimento, sabe? A condição para ser perdoado, para poder ser salvo, é arrependimento. A condição, né, para a gente ter uma vida com Cristo, quando a gente decide ter uma vida com Cristo, qual a primeira coisa que a gente faz? A gente se arrepende. Então existe arrependimento, e depois que existe o arrependimento, a Bíblia diz que vem o perdão e simplesmente nos limpa do pecado. Então quem blasfema contra o Espírito Santo não se arrepende, por isso não é perdoado. Vocês conseguem entender isso? Porque o evangelho na Bíblia, o que ele é? Qual foi a mensagem que João Batista ele anunciou quando ele preparou o caminho para o Senhor? Arrependei-vos. Para a gente começar a ter uma vida com Cristo, começa por onde? Pelo arrependimento, entendeu? É por isso que a gente tem visto aí tantas coisas, né? Infelizmente, agora com a internet a gente tem mais acesso a muitas coisas, a gente tem visto a imagem de Jesus, né? O nome de Jesus sendo vinculado e sendo usado com coisas totalmente diabólicas e mundanas. As pessoas têm pego a imagem do Senhor, o nome de Jesus, e atribuído a imagens e cenas mundanas, totalmente diabólicas. Brincam com as coisas de Deus sem nenhum tipo de arrependimento. Brincam com o que é sagrado sem nenhum tipo de culpa no coração. E sabe outra coisa que eu também queria lembrar vocês, porque eu já vi essa cena. Uma vez eu fui num lugar, era um culto, né? E tinha uma irmã que ela foi tomada pelo Espírito Santo. Então ela começou a pular, a saltitar na presença do Senhor. Ali o Espírito Santo começou a se manifestar na vida dela. E alguém perto de mim falou assim, ó, tá com o diabo no corpo. Gente, cuidem do que vocês falem. O único que vai poder julgar a ação, quem é que julga, né, a pessoa, é o Jesus, é o Senhor. Ele é que sonda o coração, o mais profundo, o mais íntimo, ele é que sabe. Então, se essa pessoa estiver realmente brincando com as coisas de Deus, é ela e Deus. Agora, eu não quero me envolver com isso. Entendeu? E já me perguntaram, né, Bruno, o que tu acha? Olha isso aqui, o que tu acha? Gente, eu não acho nada. Quem sou eu para achar? Se é o Espírito Santo que tá fazendo. E daqui a pouco o Espírito Santo tá ali, realmente a mulher tá tomada pelo Espírito Santo e eu tô falando que é Satanás. Eu tô blasfemando. Então, se ela estiver brincando com as coisas de Deus, eu não vou me envolver nisso. Entende? Como é muito sutil, a gente tem que cuidar muito. A maneira que a gente julga as coisas que o Espírito Santo tem fazendo, ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer, da forma que ele quer, na hora que ele quer. E não somos nós que vamos julgar isso, viu, meu irmão? Então temos que ter cuidado com isso também. Claro que às vezes a gente pode, em alguma situação, né, pensar, mas na hora que o Senhor me perdoa, já veio o arrependimento. Lembra que quando a pessoa blasfema não vem o arrependimento? Não fica o arrependimento, a pessoa acha que está abalando ainda?
Então, para que vocês entendam, resumindo, a blasfema contra o Espírito Santo é atribuir ao diabo aquilo que é uma obra de Deus, uma obra de Cristo, uma obra do Espírito Santo de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma maneira, tenha te esclarecido, né? Coloque nos comentários se tem sido bênção para ti. E nós nos vemos amanhã aqui neste canal e aqui neste devocional. Deus te abençoe e tchau, tchau.